Porque eu vou querer também fazer uma reflexão dos grandes paulistas, tá? Porque, Corinthians fora, São Paulo fora e o Santos quase caiu para a Portuguesa. E só um detalhe, depois que você vai entrar no assunto, é o segundo ano seguido que São Paulo e Corinthians estão fora da semifinal. Ano passado também. Olha aí, o Bruninho, então, nossa enciclopédia, ainda traz um adicional. Pela segunda vez consecutiva, São Paulo e Corinthians fora da semifinal. Agora, o Santos também quase caiu. O Henrique Dourado perdeu um gol bem claro para a Portuguesa e o jogo foi para os pênaltis. Então, eu acho que tem que ter uma reflexão. O que está acontecendo com os clubes grandes de São Paulo? Porque o Santos, tudo bem, está numa draga, caiu, precisa se reequilibrar financeiramente. Agora, Corinthians e São Paulo estão gastando, estão contratando, estão com times, como eu digo aqui, fortes no papel. E tem que haver o que está acontecendo? Contrata mal ou não? Os times não estão se dedicando tanto no Paulista? Os 3 clubes de São Paulo, tirando o Palmeiras, no sufoco, o Santos passou ali, no talo, nos pênaltis contra a Portuguesa. O São Paulo eliminado. O Corinthians nem para as quartas foi. Caiu na primeira fase. Zé, o Tite deu uma declaração que gerou polêmica quando ele disse que o campeonato carioca hoje é mais forte que o paulista. E aí, claro que ele se equivocou e ele assumiu que ele se equivocou porque ele disse, eu estava comparando só os 4 grandes. Porque no campeonato paulista tem o quê? Tem 7 times de Série B? Tirando os grandes. No campeonato carioca não tem. Então, realmente, o campeonato paulista... 4 na Série A e 7 na B. O campeonato paulista realmente... ele é mais difícil que o Campeonato Carioca, até porque agora tem o Red Bull Bragantino, que é um time também que sempre dá trabalho. Agora, e os grandões de São Paulo? Porque o Tite levantou essa polêmica. Não que os grandões do Rio estão fazendo bonito, não. Mas o Botafogo chegou longe no Brasileiro, aí também ficou fora das semifinais. O Vasco fez papelão contra o Nova Iguaçu, que a gente vai falar. Agora, Fluminense, campeão da Libertadores. Flamengo tá brigando por tudo. Botafogo teve essa arrancada, também mico no ano passado no Brasileiro. É um momento de reflexão dos grandões de São Paulo? Porque é um vexame. O Corinthians, depois de 10 anos, não ir pra semifinal. São Paulo eliminado pelo Novo Horizontino. E o Santos quase eliminado pela fraca Portuguesa. O Flamengo tem um trabalho consolidado. Ótimo trabalho. É um dos principais times do Brasil ali ao lado do Palmeiras. O Fluminense é o atual campeão da Copa Libertadores e não é pouca coisa. Aí o Fluminense é eliminado do Campeonato Carioca pelo Flamengo, os caras de novo vão discutir o Fernando Diniz. Acabou de ganhar a Libertadores. Acontecem umas coisas assim meio malucas no futebol brasileiro. O Botafogo a gente não sabe, fez boas contratações. O Alan que chega do meio do ano, o Luiz Henrique. Então é um time que, num comparativo aqui com as equipes de São Paulo, ele estaria ali mais ou menos no nível do São Paulo. Pelo menos, à frente, talvez, do Corinthians de hoje, né? Não de hoje, e até do Santos Futebol Clube. Agora o Vasco, aí já derruba a pontuação dos cariocas. Que o Vasco, pelo amor de Deus, conseguiu ser eliminado pelo Nova Iguaçu, mas não é o resultado que é a questão, a eliminação. Né? O São Paulo também foi eliminado pelo Novo Horizontino. Só que ele foi pior nos 2 jogos em relação ao adversário. Não é pouca coisa, não. O Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está numa draga danada. Então o São Paulo tem o Palmeiras na primeira prateleira e tem o São Paulo na segunda. No Rio, acho que o Flamengo é a primeira prateleira, o Fluminense é a segunda e o Botafogo talvez puxe os 4 grandes do Rio com uma pequena vantagem em relação aos 4 grandes de São Paulo. É muito teórico isso, né? Tem que botar para jogar entre eles, para você chegar a uma conclusão. E daqui a pouco o Botafogo pode fazer outra vez um grande campeonato brasileiro, né? O ano passado foi em parte, não foi em total, mas surpreendeu de forma positiva. Dá para esperar isso, mas eu não espero isso do Vasco. Como não espero do Corinthians por enquanto. Não espero. E o Santos está na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, no campeonato como um todo, temos o Nova Iguaçu jogando bem, né? Jogou melhor que o Vasco os 2 jogos, mas aqui em São Paulo tem Novo Horizontino, né? Tem Bragantino já bem à frente de todo mundo, até pela estrutura que ele tem. Ou seja, o Inter de Limeira fez um belo campeonato, né? Equipes mais competitivas, né? O próprio São Bernardo. Enfim, se você pegar num todo, o Campeonato Paulista é muito mais difícil do que o Campeonato Carioca. Num todo. Se comparar só os 4 grandes, aí talvez o Tite tenha razão, mas assim, não é muito distante não, Pilhado. Agora, tem que mudar, Flávio, alguma coisa nos grandes de São Paulo?
Porque, ó, estão trocando diretoria já. Qual é a reflexão que se tira disso, desse mico aí? São Paulo fora, Corinthians fora pela segunda vez nas semifinais. Santos quase eliminado pela Portuguesa. Eu tenho uma convicção. Porque eu nunca esperei ouvir aqui de vocês, porque eu não acho. Mas você falou, é normal o Novo Horizontino eliminar o São Paulo. Normal mesmo. E quando que eu imaginei que ia ser normal o Novo Horizontino? Tempo, né? Porque todo campeonato tem isso. Todo campeonato tem um pequeno ganhando do grande. Tem uma relação aí de eliminações que daria também do Santos, daria do Corinthians facilmente. Ou até o Palmeiras, de vez em quando, dá uma oscilada, mas é diferente. O Santos ficou 3 anos brigando contra o rebaixamento. Claro. No meu conceito, Pilhado, é uma coisa muito simples. O futebol paulista parou no tempo. Os grandões pararam no tempo. Eles ainda acham que administrar o futebol ainda é aquela coisa de uma ação entre amigos. E com esse espírito você não vai a lugar nenhum. O mundo mudou muito, tudo mudou. Então você tem que ter alguma coisa muito profissional, muito séria. Vai dizer, o São Paulo não tem profissionais? Claro que tem. Mas a ideia não é uma ideia de empresa. Né? Não é uma ideia de empresa. Por mais boa vontade que esse pessoal tenha não tem uma ideia de empresa. Se você não for gerido como uma empresa, você vai ficar para trás. Por isso que eu falo. Empresas do tipo Red Bull, elas vão deitar aqui no Brasil. Grupo City vai deitar aqui no Brasil. O Palmeiras, mas o Palmeiras é administrado como uma empresa, sim. Inclusive, o Paulo Nobre implantou um sistema de compliance e tudo. Tem uma série de fatores que fazem diferente. O Flamengo é administrado como uma empresa. Aí você tem o Textor. O Textor é um cara de dinheiro que administra com paixão. Não sei se isso vai adiantar. O Vasco até agora tem demonstrado a mesma coisa. Se você não se profissionalizar de verdade, virar empresa mesmo, com essa coisa de, o meu diretor de marketing do São Paulo é santista, dane-se, ele é o melhor. Então, é esse cara que vai trabalhar. Quando você não tiver essa mentalidade, uma vez eu perguntei para o Bandeira de Melo, você vai colocar só flamenguista na sua direção? Ele fala assim, não, eu vou colocar os melhores. Obviamente que teremos mais flamenguistas. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o número de torcedores do Flamengo é maior que os outros. Então eu vou ter, para cada vaga, 10, eu vou ter 5 flamenguistas, 2 vascaínos, 2 botafoguenses, 2 do Fluminense, né? Então cada 11 que aparecesse, a possibilidade de ser um flamenguista era maior. Mas não era critério de desempate. Nem era colocado na ficha de procura do RH o time que o cara torcia. Hoje você tem amadores. E aí é uma concorrência que você não consegue ter. Uma empresa com a dívida do Corinthians estaria quebrada. E o Corinthians vem empurrando com a barriga. E não é, aí eu não estou nem colocando pessoas. Mas então, tudo bem, está empurrando com a barriga, mas está empurrando com a barriga gastando, não era para estar ganhando? Porque não é empresa. Se você tem uma empresa, há uma cobrança de resultado. Eu sei, mas o que eu digo é que eles gastam. E não ganham dos times que não gastam nada. Porque se você for pegar a folha salarial, você for pegar a folha salarial do Corinthians e do São Paulo e comparar o Novo Horizontino, Inter de Limeira, vai ser 40 vezes maior. Da América, está entre as 10 maiores. Da América, do time quando disputar torneio. Hoje tem o sorteio, né, da Libertadores, que a gente inclusive vai mostrar aqui. O São Paulo está entre os 10 maiores. Das 10 maiores. Eu acho que entre os... O problema é que você não tem responsabilidade. Só Boca e River vai entrar nesse meio aí dos times que mais investem. Não tá na Libertadores. Então, mas não tô falando dos times da América do Sul, dos grandes. Que saiu aí. Acho que são os dois, né? De 17 maiores folhas salariais e valor de mercado da América do Sul, são 15 brasileiros, Boca e River. Mas então, Bruno, porque é o que a gente fala. O que eu tô falando aqui é o seguinte, tudo bem, eu sei que os clubes não são organizados, mas por não ser organizados, eles não gastam, eles gastam. Isso, gastam de qualquer jeito. Sim, não, mas aí eles têm uma folha salarial, pega a folha salarial do Novo Horizontino, pega a folha salarial da Inter de Limeira, pega a folha salarial, quem mais classificou? Portuguesa. Não, mas a Portuguesa saiu pro Santos. Saiu pro Santos. Tá. Inter de Limeira e o Novo Horizontino. A Inter perdeu pro Bragantino. Tá Bragantino, Santos, Palmeiras e Novo Horizontino. Isso, então pega a Inter de Limeira, Novo Horizontino e Portuguesa. Os que estavam aí juntos. Compara com o Corinthians, por exemplo. A folha salarial é 50 vezes maior, porque o Corinthians tem uma das folhas salariais maiores do Brasil. É um absurdo. Sim. Mas então como é que não passa isso? Porque é feito de qualquer jeito e há uma responsabilidade maior. Mas são jogadores melhores, você concorda? Teoricamente. Às vezes você contrata por contratar. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro aqui, embora eu ia citar o Flamengo, mas o Flamengo contratou o Vidal, que foi um grave erro. O Palmeiras contrataria o Ramos Rodrigues? Não. Chance zero, tá certo, Pila? Zero. Corinthians contrataria o Ramos Rodrigues? Contrataria. Sim.
O Santos contrataria? Contrataria. São Paulo contrataria? Contratou. É isso que eu digo. Aí é o diferencial. Quem o Palmeiras vai? Gasta muito menos e traz o Rômulo. Mas quem é o Rômulo? Nós vamos ver quem vai dar mais resultado. Traz o Richard Rios. Quem deu mais resultado? O Richard Rios ou o Ramos Rodrigues? Mas quem é mais nome? Claro que é o Ramos Rodrigues. Óbvio. E não é o primeiro que o São Paulo faz. O São Paulo trouxe vários. Ele trouxe o Hernanes, ele trouxe o Luiz Fabiano, ele trouxe o Daniel Alves, ele trouxe agora o Ramos Rodrigues. Não é a primeira vez que ele faz isso. É paixão. O Corinthians, lembra que ele estava numa draga terrível e começou a trazer um monte de jogador lá? Ele trouxe cara de fora, trouxe Renato Augusto. Trouxe no mesma janela, trouxe Renato Augusto, Roger Guedes, William e Juliano. Então, qual funcionou? Só o Roger Guedes, e mesmo assim com um contrato que ele podia sair a hora que ele quisesse e ele sai no meio de uma final. Palmeiras faria um negócio desse? Claro que não. Palmeiras é uma empresa, nem que a Leila quisesse. A maneira como o time está montado, o complexo, o jeito que foi feito, não pode. O Bragantino faria isso? Nunca. É uma empresa. O Bahia, por certo, não pode fazer isso. É isso que eu quero dizer. O negócio é... o São Paulo contratou o Ramos Rodrigues, que alguém levou dinheiro? Claro que não. É paixão. Puto, Ramos Rodrigues, o São Paulo tem a tradição. Isso é até o que eles pensaram. Nossa, o São Paulo trouxe o Zizinho em 57, ele era velho e deu certo. Cerezo. Depois trouxe o Cerezo, depois trouxe o Gerson, trouxe o Falcão. Gente, é outro tempo. Aí o cara traz porque por paixão. E não é assim que funciona. É custo-benefício. Bota no papel. O Palmeiras andou errando aí umas contratações, a Leila segurou, falou, trouxeram a Menentiel, a Tuesta, não sei o quê. Vou tirar o pé. Agora é só tiro certo. E traz o jogador. É isso que eu... Aí, velho, não tem jeito, porque começa a pressionar. O Ramos Rodrigues, que, repito, é um baita jogador, eu gosto de ver o toque de bola dele, virou um mico no São Paulo. O treinador que vier, se não puser, a torcida acha que é um mico, que o São Paulo contratou o jogador da Copa 2014. O Paul McCartney deu uma entrevista que ele falou assim, eu ainda sou o mesmo menininho, quando eu era criança, eu não entendo quem é esse Paul McCartney famoso. O São Paulo é o contrário. Eles acham que estão com o cara do passado. Nem esse Ramos Rodrigues reconhece aquele de 2014. É outra coisa. É como se fosse outra pessoa. A gente falou tanto dos outros, né? Pô, o que aconteceu com os grandões de São Paulo? Só que o Palmeiras é absoluto. O Palmeiras, ele vive uma tranquilidade desde 2019. Sim, muito tranquilo. E até voltando à pauta dos outros grandões. A gente falou ontem e vale repetir. A Ponte Preta... Até 2018, né, Bruno? Foi campeão brasileiro em 2018. Aí em 19 teve a saída do Filipão, no Mano, aí 20 chegou, teve o Luxemburgo e Abel. Até voltando à pauta dos outros, né? O que está acontecendo com os outros grandes. A Ponte, na primeira fase, ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. E realmente é um time fraco, o time da Ponte. Eu acho que se fosse um outro adversário, eu não digo que a Ponte ia passar, mas ela ia dar trabalho. Ela não ia tomar 5 do São Paulo e nem do Corinthians. Não. Ou o Santos. Se fosse a Ponte adversária, ela podia ser eliminada, mas não ia jogar. Se fosse São Paulo e Ponte no Morumbi, não ia ser 5-1 pro São Paulo. É assim, ela dá azar. Aí pegou o Palmeiras. Ela dá esse tipo de azar. Então hoje o Palmeiras está bem à frente dos outros. Eu comentei o jogo aqui, realmente foi isso. Se o Palmeiras, no segundo tempo, o Palmeiras tirou o pé, começou a mexer. Era um jogo que dava para fazer mais. Assim, foi um jogo. A Ponte só fez um gol já no finalzinho, estava 5-0. Foi um passeio, foi um baile do primeiro ao último minuto. Palmeiras muito forte, muito consistente. E pelo terceiro ano seguido, ele não perdeu na primeira fase. O Palmeiras, nos últimos 3 campeonatos, já conta esse aqui, ele só perdeu 2 jogos. Perdeu o primeiro jogo da final de 22 para o São Paulo, mas meteu 4 na volta e foi campeão. E perdeu o primeiro jogo da final com a Água Santa, meteu 4 na volta e foi campeão. E agora ele está perto de novo de uma final e ser campeão invicto. Ele pode ser campeão invicto. E se ele pode fechar 3 paulistas inteiros com 2 derrotas e ainda assim 2 derrotas que ele reverteu no jogo de volta. E é o que eu falo, né, Zé? Desde 72 que o Palmeiras... Tem bastante tempo que não é invicto. E tem bastante tempo que o Palmeiras não é tri. O Palmeiras só foi tri lá quando era Palestra Itália ainda. 72, o Palmeiras foi campeão invicto e o São Paulo vice-invicto. Naquela época, o que hoje é Flamengo e Palmeiras era São Paulo. Era pontos corridos. São Paulo e Palmeiras aqui em São Paulo. Né? Não, e é o que eu falo, né, Zé? Porque eu aponto muito um recalque com o Abel Ferreira. Porque tu vê, todo mundo quer atacar o Abel Ferreira. Eu digo de rival, dirigentes rivais, jogadores rivais. Eu sinto que tem um recalque com o Abel Ferreira. E tem que ter mesmo. Porque o cara chegou aqui, desde que ele chegou, ele tira a onda. Ele faz um baita trabalho, ele ganha, ele tem o grupo nas mãos, ele comanda o futebol, ele escolhe contratação, ele diz, eu quero o grupo mais enxuto, não, eu quero contratar. E tudo dá certo no Palmeiras. Ou seja, se ele é o cara do futebol, se ele é o treinador e o Palmeiras não para de ganhar, é porque realmente ele é o cara no momento no futebol brasileiro e é por isso que tem tanto recalque contra ele.
Eu acho que as vitórias do Palmeiras, elas são construídas em cima de vários fatores, não só do treinador, que é excelente. É claro que a estrutura do clube saneado, bem dirigido, é um fator muito importante, e mais passa, sem dúvida alguma, pelo excelente trabalho do Abel Ferreira. Eu não entendo porque, principalmente, rivais enchem as paciências do Abel, criticam tanto o Abel. Se às vezes ele tem alguns exageros ali na beira do campo, e já faz um tempo que ele não faz mais isso, né? E aí ele é criticado, e aí imprensa critica, torcedor para criticar, mas os co-irmãos, eu acho que não tem razão para ficar atacando desse jeito, não. Foi o jogo mais encantador do Campeonato Paulista no fim de semana. Não dá para comparar com o jogo com que o Bragantino fez, apesar dos 3-0. São Paulo, então, de longe. Santos e Portuguesa também não foi um grande jogo, mas o Palmeiras, apesar da fragilidade da Ponte Preta, o Palmeiras mostrou que está realmente jogando demais. Se continuar assim, vai ser um ano de títulos. Vai ser um ano, ou pelo menos, de briga por títulos em todas as competições. Quando precisava tocar mais curto, tocava. Quando precisava fazer a bola mais longa. O Everton fazendo o lançamento, deixando os atacantes na cara do gol. Foi um grande jogo do Palmeiras. Segundo tempo ele deu uma acalmada, ainda assim fez 2 gols. E depois, quando estava 5 já, que o Abel começou a fazer a alteração, os caras que entraram resolveram ir para cima da Ponte, que queriam fazer o dele, né? Quem entrou queria fazer. Aí não tem sossego a Ponte, tá 5, aí ele substitui, faz 5 alterações, e aí os caras que entram querem ir para cima. Querem também aparecer no jogo, né? Mas o Palmeiras mandou muito bem, foi uma bela partida no último sábado lá em Barueri. Só o público que, para um jogo mata-mata, né, fica distante do que seria, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Tá muito ruim. Teríamos 40 mil pessoas. Tá ruim o estádio? Não, o gramado não. Mas não, assim... digo a parte de estrutura e tal. Não, acho que não. Porque era muito legal... Zé Lona não é tão... Não, mudou, não é como do começo, quando estava novinho, piorou. Não tá igual. Mas dá para o torcedor numa boa? Dá. Porque, poxa vida... 18 mil pessoas, né? O pessoal fala que Barueri é difícil chegar. É verdade. Mas é muito mais difícil chegar em Itaquera, por exemplo, do que em Barueri. Descontando que Itaquera tem metrô e tal. Não é fácil chegar no Morumbi. Entendeu? Não tem muito sentido isso. Não é o Allianz Parque, claro, que é um estádio espetacular e tal. E hoje vai testar o gramado hoje do estádio do Palmeiras. Né? Vai ter o time sub-20 vai testar lá para ver se o gramado tá bom. Mas é o que eu falo, né? Que o Zé reforçou. Todo mundo agora que o Tite não tá sofrendo gol, falar o Flamengo vai para ganhar tudo esse ano. Gente, eu acho o Palmeiras tão capaz de ganhar tudo esse ano quanto o Flamengo. São os dois. Porque as pessoas falam, agora com o Tite, o Palmeiras tá junto há mais tempo, o Abel tá lá há mais de 3 anos, o Palmeiras é muito, mas muito regular. Eu prefiro ver esse Flamengo ainda nas competições aí nacionais. Acho que eles dois vão brigar por tudo. São os dois, que não vai sobrar nada pra ninguém. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, eu acho que os dois... Aí vamos dividir. O Atlético Mineiro tá mal, mas eu acho que vai brigar. Mas acho que o Atlético Mineiro tem Hulk, Paulinho e Scarpa e vai chegar o Bernard. Verdade. Esse quarteto, se der certo, eu acho que vai ser. Mas no Brasileiro, no ponto corrido, eu acho muito difícil. Acho que o Flamengo e Palmeiras, dentro da normalidade, eles vão brigar por tudo. Eles estão à frente. Eu acho que vão brigar por tudo. Eu não tenho visto, mas tem muita gente elogiando demais o Internacional. Eu só fico esperando um pouquinho que o Inter sempre assim, todo ano quase, né? Agora vai. Mas assim, tem muita gente vendo o Inter jogar e elogiando bastante, né? O Paulo Nunes, que foi jogador do Grêmio, ídolo do Grêmio, elogiou muito o Internacional. Falou que é o time que joga melhor no... Eu acho que o Inter é assim, o Zé tem razão, mas precisa comparar com... Estou comparando com o Palmeiras e o Flamengo. Eu não tenho dúvida que o Inter fará um bom ano. Mas não sei se chega nesse nível de... Eu também tô esperando para ver nas competições mais para frente. Fazer bom trabalho. Mas tô dizendo, quem tá vendo ele jogar tem ficado animado, né? A gente passou esses últimos anos falando que o Palmeiras é um time duro de ser batido, né? Um time muito sólido defensivamente. É o que o Tite está fazendo também no Flamengo. Claro. Ou seja, nesse aspecto, as duas equipes vão trabalhar bem parecido. Aí a gente fala, do Flamengo e do Palmeiras, porque o Palmeiras, ele também, da mesma forma, ele tá invicto. Sim. Palmeiras invicto. O Palmeiras deve ser campeão invicto. Se não for contra o Santos, que aí é clássico, acho o Palmeiras muito favorito. Contra o Santos também. Só tem uma coisa do Palmeiras. Só tem uma dúvida no Palmeiras pensando no ano inteiro.
O Hendrick vai sair quando? Vai, julho. Então, julho. Aí, se o Dudu não voltar voando, eu não sei se vai ter... Como é que vai ser essa... Mas aí tem o Rony. Não tem como substituir não vai continuar o Hendrick. numa má fase, que aí tem o Rony, tem o Flaco que tá voando, e aí tem o Veiga. Eu acho que tem, ainda tem um baita time. Aí o Rony precisa voltar, aquele Rony que jogava de centroavante, né? Que a melhor versão do Palmeiras era o centroavante. Ó, a gente vai fazer hoje no YouTube da Jovem Pan Esportes, tá? Ao vivo o sorteio da Libertadores, tá? A partir das 7h30 da noite, a gente vai fazer o sorteio da Libertadores ao vivo aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes. Eu vou estar aqui, Flávio Prado, Bruno Prado, né? Que o Gabriel Dias está me escravizando. Amanhã tem Reis da Resenha. Aqui é ralação. Então, no YouTube da Jovem Pan Esportes, ao vivo, às 7h30 da noite, o sorteio da Libertadores. Galera, aguardamos vocês. Uma boa tarde. Tamo junto.